Pessoal, agora nossa aula de geografia. Anotem o cabeçalho, sexta-feira, 16 de outubro de 2020, aula na modalidade online. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do dia 2, então é o que você aprendeu, né? Assim como nós corrigimos quarto de história, corrigimos ontem de ciências, hoje nós vamos corrigir geografia. E vamos fazer as páginas 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101. Pode parecer muita página, né? Nossa, que tanto de coisa que o tio Marcelo vai dar. Só que tem um monte de página aqui que é só imagem pra gente observar e alguns poucos textos para ler. Para responder mesmo é pouca coisa, tá? Vamos lá então pegar o nosso livro para os conteúdos de hoje. Não se esqueçam de fazer a correção. Logo depois do vídeo já vai a foto do cabeçalho para vocês anotarem no caderno e as fotos, né, das respostas das páginas das atividades da última aula para vocês fazerem a autocorreção, tá bom? Gente, então aqui na página 92, como eu já falei para vocês, né, nós temos mais uma imagem para observar. Cuidados com a natureza e seus recursos. Então nós temos uma imagem linda aqui, né, quedas d'água no Rio Turvo, no município de Palestina, no estado de São Paulo. Lá tem um Rio Turvo também, né, não é o mesmo que o nosso, mas tem. Depois aqui nós temos a imagem 2, o interior de uma casa, né, uma sala, tem uma televisão. E na imagem 3, nós temos uma cava de extração de minério de ferro no município de Belo Vale, no estado de Minas Gerais, em 2016, né? Uma extração de minério. Tem algumas perguntinhas aqui só para a gente conversar. O que as imagens mostram? Então, são três paisagens, né? Três paisagens diferentes. A natureza formou os elementos mostrados na imagem 1. Quem criou os elementos mostrados na imagem 2? Então, aqui são elementos naturais que nós já aprendemos várias vezes, né? Lá desde o começo do ano. O que é natural, o que é cultural, né? E aqui quem que criou foi o homem. É uma paisagem cultural, é uma casa que foi construída pelo homem, móveis construídos pelos homens, né? A organização, a disposição de cada móvel, quem colocou foi o homem, tá? A exploração dos recursos naturais pode causar danos ambientais. Qual das imagens mostra isso? Então é a imagem 3, né? Aqui nós temos uma extração de minério. 4. Em sua opinião, a natureza está presente nos elementos mostrados na imagem 2? Explique. Está presente por conta de tudo aquilo que foi destruído, vamos dizer assim, né, para ser colocado aqui. Nós temos aqui madeiras, né, muitas madeiras. Temos aqui, por exemplo, extração de minérios, de pedras, né, para ser colocadas aqui. Então, assim, tem muitas formas, né, a natureza foi destruída, né? Os recursos da natureza foram usados para essa produção, tá? Então vejam bem, página 92, 93, só as imagens, né? Como eu já falei. Página 94. As pessoas utilizam recursos da natureza. Recurso natural é tudo que está na natureza e pode servir para atender às necessidades das pessoas. A água, o ar, o solo, a vegetação e os minérios são exemplos de recursos naturais. Então, quando a gente fala natural, assim como nós já aprendemos o que é paisagem natural e cultural, o que são elementos naturais e culturais, tudo que é natural é que vem da natureza, né? Tudo que é natureza pode nos servir, pode nos atender, tá? Aí deu o exemplo aqui da água, né? Do ar, do solo, da vegetação, que são todos exemplos de recursos naturais. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. Recursos naturais renováveis. A palavrinha renovável já diz. O que significa renovável? Vem do verbo renovar. Então, são aqueles que se renovam naturalmente ou por meio da ação humana, como o cultivo de plantas para reflorestamento. São exemplos de recursos naturais renováveis: a água, o ar, o solo, a vegetação e a energia solar. Então, o ar, por exemplo, por mais que a gente utilize, por mais que a gente gaste, o ar ele sempre renova. Então, todo o recurso, né, que se renova, nós chamamos de recursos renováveis, certo? A água, a mesma coisa. Nós sabemos que a água está acabando, mas a água se renova. Aí aqui a gente tem um exemplo de uma floresta de eucalipto cultivado no estado de São Paulo em 2016, né? Um reflorestamento. Então, também são
conhecidos como recursos renováveis, porque aí a pessoa está derrubando, mas o que acontece? Pode replantar, né? Pode plantar novamente. Aqui nós temos a questão 1. Um rio pode ser considerado um recurso renovável? Explique. O que vocês acham? Que o rio pode ser considerado um recurso renovável? Então aí, gente, é a opinião de vocês, tá? Não vai ter uma resposta pronta. Eu acredito que sim, mas nós estamos vivendo um momento assim de pensar muito nesse ponto, porque o que acontece? A água está acabando, as pessoas não estão cultivando, né? Não estão cuidando, não estão economizando água, porque a gente vê, né, quantas vezes já foi pedido para economizar água, e tudo mais, e a gente sabe que muita gente não economiza, né? Então, é, talvez nem seja tão renovável assim mais, né? A água está acabando. Página 95. Agora nós vamos ver os recursos naturais não renováveis. São aqueles que não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo se esgotar, né, se acabar. Não é possível, por exemplo, repor ou reproduzir o minério de ferro, que é retirado da natureza para fabricar aço. São exemplos de recursos naturais não renováveis: o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios em geral. O minério de ferro, o alumínio, o cobre, o manganês, o ouro, o níquel, etc. Então são recursos assim que não são renováveis. Depois que eles são retirados, né? Tirei ali numa mina de petróleo. Depois que acabou, não vai se renovar mais, né? Que nós temos uma imagem de uma área de extração de minério de ferro no município de Congonhas, em Minas Gerais. E nós temos uma plataforma de extração de petróleo no município do Rio de Janeiro em 2015, né? Então são dois exemplos de recursos não renováveis que não se renovam. Guardem isso, tá? E aqui a gente tem uma perguntinha. As fotos acima mostram a extração de quais recursos não renováveis? Então, essas duas fotos, quais dois recursos? Página 96. O trabalho humano transforma os recursos naturais. Você já reparou na quantidade de produtos que utilizamos ou consumimos todos os dias, desde a hora que acordamos até a hora de dormir? É uma quantidade enorme, não é? De onde vêm todos esses produtos? Por meio do trabalho, as pessoas transformam os recursos da natureza em produtos que atendam às suas necessidades. Assim, o minério de ferro, por exemplo, é um recurso natural extraído pelos trabalhadores para ser transformado em uma grande variedade de produtos: armários de aço, panelas, aviões, geladeiras, carros, máquinas, indústrias, etc. Do mesmo modo, quando são construídas usinas hidrelétricas nos rios, também está sendo aproveitado um recurso natural, a água dos rios, para atender a uma necessidade, gerar energia elétrica. Então, gente, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, o carro que a gente anda, a casa que a gente mora, a cama que a gente dorme, o prato que a gente come, olha que exemplos mais diversos que eu dei, né? Eles são transformados. Então são recursos naturais, são recursos da natureza que o homem transforma, né? Aqui nós temos um exemplo, um avião, né, sendo feito aí, sendo produzido. Aqui nós temos uma usina, é a usina hidrelétrica de Xingó, no Rio São Francisco, município de Piranhas, no estado de Alagoas, 2016. Então aqui a gente vê um exemplo de um recurso natural, que é a água, né? Sendo utilizada para gerar energia. Então, através desses turbos, através dessa usina, essa água vai ser transformada em energia elétrica, né? Então, esse é um exemplo claro. A energia elétrica a gente utiliza. Aqui nós temos uma foto. O minério de ferro é transformado em aço, que é utilizado na fabricação de equipamentos, automóveis, aviões, peças diversas, entre outros produtos. Na foto, interior de uma indústria de autopeças no município de Londrina, no estado do Paraná, em 2016. Então, é um exemplo, né? O aço é uma das principais matérias-primas utilizadas na produção de automóveis. Na foto, interior de uma indústria automobilística no município de Resende, no estado do Rio de Janeiro, em 2015. Então, aqui um exemplo, né, do aço sendo utilizado na produção de automóveis. 3. Observe seu material escolar, né? Aí, ó, tem uma perguntinha para vocês responderem agora. Aliás, duas perguntinhas.
Observe seu material escolar: lápis, caderno, caneta, régua. Que recursos naturais foram transformados para a fabricação desses objetos? O que vocês acham? Resposta pessoal de vocês aí. 4. A produção de todos os objetos que compõem seu material escolar envolveu o trabalho humano. Explique. Então, de que forma? No número 3, vocês vão colocar quais recursos. O lápis foi feito de árvore, né? A borracha foi feita de árvore também. Então, vocês vão ver, né? Podem pesquisar do que foi feito cada material que você tem e colocar. E aí pergunta aí, né? Afirma, né, que a produção de tudo isso envolveu o trabalho humano. De que forma? O lápis precisou do homem ir lá cortar a árvore, levar para a fábrica, para a indústria, tal, né? Página 98. Para fabricar qualquer produto, as pessoas utilizam os recursos da natureza. Assim, quanto mais produtos são fabricados, mais recursos são retirados da natureza. Isso pode causar problemas ambientais, como o desmatamento e a poluição dos rios. Além disso, quanto mais produtos são consumidos pelas pessoas, maior é a quantidade de produtos descartados como lixo. O excesso de lixo é um grave problema ambiental. Mas será que em todos os lugares as pessoas utilizam os recursos da natureza da mesma maneira e na mesma intensidade? Vamos conhecer como alguns povos utilizam esses recursos. Então aqui a gente tem uma imagem, né, de um lixão no município de Ribeirópolis, estado de Sergipe, 2015. Além de poluir o ambiente, o lixo atrai insetos e outros animais que transmitem doenças. Então, todo produto que é fabricado, né? Eu dei o exemplo lá para vocês, né? Do nosso dia a dia, o carro que a gente anda, a casa que a gente vive, a cama que a gente dorme, tudo é utilizado, né? Tudo é recursos naturais. Agora, aqui a gente tem um exemplo de um lixão e até tem uma perguntinha, né? Será que todos os lugares que as pessoas utilizam recursos da natureza com a mesma intensidade? Então esse lixão aqui, ele mostra pra gente que atrai inseto, atrai animais, transmite doença, né? Então olha que forma horrível de se deixar aí, né? Não tem uma reciclagem, não tem um programa, não tem nada. Sem contar que em muitos lugares tem muitas pessoas que, né, têm uma condição não muito legal, né? Não tem uma condição muito boa de vida e acaba utilizando de tudo que é jogado no lixo, né? Então, é um exemplo do lixão que, além de acarretar muitas doenças, acontece isso, né? Os povos da floresta. Além dos povos indígenas, os castanheiros, seringueiros e ribeirinhos se autodenominam povos da floresta. Eles retiram da natureza apenas o que precisam para viver. Então aqui tem, né, uma foto, moradia indígena, Caiapó, no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará, em 2016. Então aí, gente, tem um exemplo de povos que não utilizam da natureza conforme os humanos, os brancos, né, vamos dizer assim, né, que não são os povos indígenas fazem. Eles utilizam apenas aquilo que eles precisam para viver, né? Acontece muito isso. Página 99. Os povos da floresta têm seu modo de vida adaptado às condições naturais da floresta e têm muitos conhecimentos sobre ela. Eles conhecem, por exemplo, várias plantas da floresta que podem ser utilizadas como medicamentos e na alimentação. Esses povos cultivam a terra e praticam atividades extrativas como a caça e a pesca e principalmente a extração de látex e de castanha do Brasil, também conhecido como castanha do Pará. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, da castanha do Pará. A maneira como essas atividades são praticadas por esses povos causa poucos impactos ambientais e contribui para a preservação da natureza. Afinal, ela é o meio de sustento desses povos. Então, eles utilizam da floresta apenas, né, da natureza, apenas para se sustentar, apenas o básico, aquilo que é realmente necessário. Não de uma forma que destrua, de uma forma que polua, né? De forma alguma. Aqui a gente tem uma imagem de um seringueiro extraindo látex em floresta no município de Tarauacá, no estado do Acre. Aí tem duas perguntinhas, gente. Quem são os povos da floresta? Então aí tá citando aí quem são. São os indígenas, quem mais?
os castanheiros, os seringueiros, né? Na prática de suas atividades, os povos da floresta procuram o menor impacto possível ao ambiente. Por que que eles fazem isso? Por que, gente, que eles causam um menor impacto? Página 100. Os quilombolas. Há cerca de 400 anos, milhares de africanos foram trazidos à força para as terras que formariam o Brasil para trabalhar como escravizados. Muitos escravizados tentavam resistir à escravização, fugindo dos trabalhos forçados e dos maus tratos. Esses escravizados formaram comunidades conhecidas como quilombos, que tinham organização social, política, econômica e cultural próprias. Após a abolição da escravidão em 1888, muitos escravizados livres continuaram a viver nos quilombos. Atualmente, há cerca de 2.600 comunidades remanescentes de quilombos reconhecidas no Brasil. Elas abrigam os descendentes de escravizados que mantêm os costumes de seus antepassados. Cada comunidade quilombola tem suas características próprias, mas a maioria pratica a agricultura familiar e a pesca para sua sobrevivência e extrai da natureza produtos que utilizam na fabricação de artesanato e utensílios. Então aqui a gente tem uma família, né, agricultores quilombolas em colheita de feijão no município de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, 2015. A gente já estudou um pouquinho sobre os quilombolas em história, que eu até dei um exemplo para vocês de um quilombo aqui em Minas, né, que foi desapropriado pelo governo, né, pelo governador Romeu Zema. Então os quilombos, né, eram esses locais onde eles se refugiavam e ali eles formavam essas comunidades, né? Ali eles trabalhavam para sua própria sobrevivência e aí, né, foi até hoje, tanto que nós temos comunidades quilombolas até hoje. Aí tem uma perguntinha, gente. Que atividades a maioria das comunidades quilombolas pratica para sobreviver? Então, o que que eles praticam? Página 101, nossa última página. Falei para vocês que era pouquinha coisa para responder, né? Mas são textos e imagens. As comunidades que vivem localizadas no litoral dos estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro são conhecidas como caiçaras. O litoral é a faixa de terra banhada pelo mar. A principal atividade das comunidades caiçaras é a pesca artesanal não predatória. Da pesca, as famílias caiçaras obtêm alimento para o próprio consumo e renda, com a venda dos pescados. Assim, a alimentação dessas comunidades inclui diversos animais extraídos do mar, como peixes, camarões e ostras. Além disso, algumas comunidades caiçaras plantam para o próprio consumo. Então, além, né, nós já vimos lá os indígenas, os seringueiros, os quilombolas, nós temos também os caiçaras, que eles vivem no litoral, né, de terra, não é a faixa onde é banhado pelo mar, né? Toda vez que vocês virem falar de litoral é porque tem um mar ali próximo, né? Ao litoral paulista, porque tem um mar ali próximo. E eles vivem dessa forma, né? Eles não prejudicam também a natureza. Aqui a gente tem uma imagem, pescadores caiçaras no litoral do município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, 2016. Então eles extraem esses materiais, esses animais, né, do mar, como os peixes, os camarões, e plantam para o próprio consumo. Então são exemplos de comunidades que preservam a natureza, que não prejudicam a natureza para sobreviver. Porque como a gente viu lá, a extração do minério, né? A gente fazer uma casa, o homem constrói uma casa. Então é muita destruição. Aqui a gente tem duas perguntinhas para encerrar. Onde vivem as comunidades caiçaras e qual a principal atividade desenvolvida por essas comunidades? Então são pouquíssimas perguntas para vocês responderem na nossa aula de hoje, né? Então aqui na página 101, vencemos aí o proposto para nossa aula, né? Fizemos aí todas as páginas. Então não tem muita coisa, como vocês viram, né? Nós temos mais texto para ler. Leiam novamente se precisar para responder as perguntas, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer ajuda que precisar, é só me chamar. Desejo um ótimo final de semana para vocês, descansem bastante, né? Encerramos a semana com essa aula. Qualquer dúvida que tiver, é só chamar o tio Marcelo, tá bom, moçada? E até segunda-feira.